Hello, Importer! Seja muito bem-vindo ao Importa Que Dá, podcast da Importe Melhor. Aqui a gente conversa sobre bastidores, sobre quem faz de fato acontecer sem poeirinha embaixo do tapete, que tomam decisões estratégicas e de fato conta como crescer nesse mercado com vários órgãos anuentes, vários players durante a cadeia toda, de ponta a ponta. Um monte de gente metendo o dedo no processo. Um monte de gente metendo... Ah, nem me fala. Bom, nosso convidado hoje está por trás de, cara, muitas operações internacionais, cabotagem. Depois eu até vou perguntar, porque acho que a nossa audiência não sabe o que é cabotagem direito, que é um tema até meio não muito utilizado no Brasil. Mas... Por quem conhece, sim. O que você pensar de avião, de navio, container, esse cara faz muito bem, com tecnologia, eficiência, atendimento premium, velocidade. O cara é um dos diretores sócios da Sky Marine. Só que antes disso, o cara é nosso amigo. O Fábio foi uma das primeiras pessoas que a gente conheceu no G4 Club, foi meio que nosso padrinho, né? Já dando a letra, olha, vai por esse caminho, não vai por esse, olha isso aqui. E inclusive foi com ele que a gente aprendeu a famosa e célebre frase do seja interessante, não seja interesseiro. Muito legal, imagina. Porque funciona, né? Funciona de verdade e eu tenho... Aliás, eu escrevi outro dia no LinkedIn sobre isso e a galera enlouqueceu porque... é verdade, é isso mesmo. Hoje em dia, as pessoas estão muito mais pelo interesse das coisas do que necessariamente pelo ser realmente interessante, servir, né? E acho que esse é o caminho. Então, o nosso convidado de hoje, legal. Fábio Pavani, da Sky Marine. Seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Vocês são um casal que eu amo. A gente se conectou muito bem, muito legal. Acho que essa questão de ser interessante e não interesseiro é uma coisa que já vem se repetindo por várias outras pessoas. Isso não é uma coisa minha, mas sempre foi uma coisa minha naturalmente ao longo dos anos, né? Tem um amigo meu que ele fala que eu sou muito peculiar. Porque ou eu sento nas mesas e todo mundo gosta, ou eu não sento Fantaúva? nas mesas. É como a nossa Fantaúva. Fantaúva? Sabe a história da Fantaúva? Não. Poucos gostam, mas quem gosta ama. Eu não gosto. A gente não, mas a gente é meio Fantaúva, então, parecido com o que você está falando. Mas isso eu acho que a gente tem que... isso é uma questão de princípio de vida, né? Não tem nada a ver com negócios, né? De valores. De valores. Isso que eu preservo bem. E acho que é por isso que a gente se conectou tanto, né? A gente, embora... até mesmo pensando em filosofia, em religião, a gente tem, né? Frentes diferentes, mas o princípio do valor... até da fé mesmo, ele segue o mesmo. Acho que é por isso que a gente acaba se identificando. Eu vou até fazer aqui um comentário que hoje de manhã a gente acordou com uma carta da Receita Federal. Cara, calma, que era boa. Carta da Receita Federal. Falar, é a tua restituição que chegou antecipadamente. Não, da PJ. Da PJ. Cara, a carta da Receita Federal, para quem tá no comércio exterior, ou é intimação, entendeu? Ou é abandono, ou é perdimento. Nunca é um agrado, cara. Nunca é assim. E hoje a gente recebeu... A palavra nunca já não cabe mais. Hoje a gente recebeu um agrado. Pronto. Então, assim, a gente ficou muito feliz. A gente recebeu uma carta de parabéns para Importe Melhor. Né, com AAA de rating lá dentro. Uau. E, cara, a gente foi... Assim, eu nem sei o que é isso aí, porque eu vou investigar ainda. Cara, a gente recebeu um convite para ser OEA da Receita Federal. Uau. O que no nosso mercado as pessoas vão atrás para ser e não são convidados, né? Eu não sei como é que funciona, eu vou tentar entender lá com o Gil. Cara, mas assim, a gente ficou muito contente. Eu tô trazendo esse tema porque, Elaine... Nem só de perrengue vive o comércio exterior. Porque eu sei que a Sky Marine tem um monte de classificação eu nem vou falar aqui, vou deixar o Fábio aqui dar uma apresentada aqui na Sky Marine, porque eu sei que você também é uma empresa muito sólida e você tem várias certificações. Queria que você contasse um pouco aí da... Inclusive OEA. Inclusive OEA. Nós nos certificamos OEA o ano passado, no começo do ano passado. É uma certificação que muitas empresas levam meses, anos, né, se preparando para isso. E é uma certificação que ela não é só da Receita Federal, é uma certificação internacional. Sim. Né? Então, os países estão avançando muito para essas questões de certificação e para dar legitimidade
para quem está transacionando, né? Então, para a gente foi um processo não tão longo, mas foi um processo importante, né? Você ter a certificação, e aí é legal porque a gente precisa começar a difundir melhor a certificação no Brasil, o que te atesta, qual a qualidade que você tem, o que você oferece. E o mercado, às vezes, não, é só um selo. Não, não é só um selo. Uhum. Como aquele um selo que te dá... do clima da empresa, como é que é o nome daquele selo? GPTW? Você também tem, né? A gente renovou o nosso agora, com um score, inclusive, muito bom. Que legal. Parabéns. Mas é um selo que ele não é só um selo, né? Sim. E a gente precisa difundir isso muito mais. Acho que a Receita Federal avançou muito nos últimos anos, principalmente parte de tecnologia, de inteligência artificial. Eles estão melhorando muito os processos, o que é bom porque traz mais o importador para a mesa, né? Então, você tira a insegurança e você começa a mostrar para ele... Importador de verdade, né? É possível. Não se limite o seu crescimento por você entrar num negócio que você não conhece. Você não precisa conhecer. Você precisa conhecer bem poucas pessoas que conhecem e que vão te ajudar no processo. A gente fala muito disso, né? Que o cliente precisa ter dinheiro e conhecer o produto. Deixa todo o resto com a gente. É o que a gente pratica muito lá internamente. Muito. Legal. Fala pra gente um pouquinho, então, de como surgiu a Sky Marine, a tua trajetória profissional, que eu sei que a experiência vai muito além, né? Não queremos denunciar a idade de ninguém, porque a gente também já tem um tempo na experiência aqui. Aí não. Então fala pra gente um pouquinho dessa tua história. Muito legal. Eu cheguei depois da Sky Marine ter sido fundada, né? Meu sócio fundou a Sky Marine há 7 anos atrás. Eu entrei na Sky Marine há 2 anos atrás, depois de um longo período num outro agente bem relevante no mercado. Eu, de experiência com comércio exterior, eu tenho 25 anos. 25 anos respirando comércio exterior. Então, eu já passei desde EAD, hoje nem chama mais EAD, né? Não chama de EAD. CLIA. Hoje é CLIA, né? CLIA. Mas eu comecei no EAD e para mim foi uma das melhores experiências que eu tive com o comércio exterior. E depois eu entrei já na área da logística internacional, na área do transporte. A gente é da época que não tinha o THC2, né? Não tinha. Não tinha. Que era uma maravilha. E aí apareceu a Sky Marine, né? Então eu conheci meu sócio, a gente conversou. E a Sky Marine já era uma empresa, apesar de ser uma empresa que estava começando a sua história, porque 5 anos no comércio exterior são 5 anos extremamente intensos e difíceis para quem quer crescer. Uhum. Então, é uma empresa que já estava começando a tracionar relativamente bem. E o que me encantou era que uma empresa que já nasceu muito bem estruturada. Uhum. E isso faz toda a diferença. Na nossa atividade, o que é relevante? É um bom sistema. Organização, processo, uma boa controladoria, que é o que nós prezamos também. Que é o que dá o alicerce para o negócio, para que vendas possa desempenhar a sua área de captação de negócio. De captação de negócio. Uhum. E para mim isso chamou a atenção, porque é uma empresa de 5 anos que já tinha uma gestora de risco e qualidade, que cuida de todos os processos, certificações, dentro da companhia. Isso é muito bom. A gente já operava com um sistema que os 30 maiores agentes de carga no mundo operam, esse sistema, porque ele tem conexão nativa e de nativo com companhia aérea, companhia marítima, o que faz com que a gente avance bastante na questão de prestação de serviço. Então, é uma empresa que estava bem estruturada. E aí eu entrei aí nesse time para somar, e aí nos últimos 2 anos a gente está decolando muito forte. Você está há 27, né? 25. Cara, o que te motivou você ficar tanto tempo assim? Porque eu tive no meio na minha trajetória, eu mudei de Expo para Impo. E quando a gente fala de comércio exterior, essa é uma das minhas brigas no mercado, e as pessoas se rotulam, eu sou especialista em comércio exterior. Nossa, isso é tão amplo, o que é muito tão amplo, gigante, né? E eu tenho uma experiência de agro, 100% agro exportação e agro originação, desde a importação de fertilizante, pré-financiamento do produtor rural, depois colheita, armazenagem, logística, navio e exportação.
Então posso falar assim, pô, eu entendo disso. E depois para importação. E eu nunca me denominei especialista em comércio exterior. Tanto é que na Importe Melhor a gente usa muito estrategista em importação. A gente não se denomina de comércio exterior. Na verdade, importação faz parte de comércio exterior. Cara, mas como ficar 25 anos bichinho, vicia... ou você percebeu, chegou um determinado momento que você fala assim, cara, puta, aqui tem muita oportunidade, tem gente fazendo muito ruim, eu consigo agregar, as pessoas conseguem entender o que eu faço. Como que se sustenta? Qual é o teu propósito no fim da linha? Eu entrei, fui picado pelo bichinho e ali fiquei, né? As pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito... eu sou muito intenso. Mas isso foi se desenvolvendo, né? E o bichinho picou. Eu não sei fazer nada além disso. Tem uns 3 anos atrás que eu falei, acho que eu vou investir em alguma coisa. Deu errado, não é para mim, não funciona. E aí, como eu sou muito temente a Deus, eu já entendi. Falei assim, Senhor, eu já entendi, tá tudo bem, volta para a origem. E o que me fascina é que é um negócio, ele é muito dinâmico. Os ciclos, há 10 anos atrás, eram longos de crises dentro do comércio exterior. Então, se falava, a economia mexeu, o comércio exterior mexe. Muito pelo contrário, eu acho que o comércio exterior é um grande nutriente de todas as economias globais. Catalisador, com certeza. Ele né? Não tem nada que você não consuma hoje que foi importado ou exportado. Então, tudo que a gente tem hoje em acesso disponível... Ainda mais no nosso país, né? E ainda mais no Brasil, que é um país extremamente, vamos falar assim, ele é jovem no comércio exterior. Exato. Se você olhar a história do comércio exterior dentro do Brasil, ele é extremamente jovem. Exato. Né? E nós estamos dentro, obviamente, de um continente que é a América Latina, onde as relações são muito transacionais, ele é muito dinâmico. Eu acho que quente, né? Eu acho que esse dinamismo e a minha natureza ser uma pessoa muito intensa me fez continuar e viver, e a gente chega num momento que o grande propósito, né? De novo, o propósito, se banalizou essa palavra propósito, né? E cada um tem o seu e está tudo bem. Mas como eu consigo conectar mais, dar mais acesso, dar mais qualidade, conseguir entregar, não é entregar o serviço, mas conseguir com que o cliente execute a estratégia dele. Não é sobre... Vezes nem ele sabe. Não, e a gente fala internamente dentro da Sky Marine, não é sobre fechar 1 container, 10 containers ou 1000 containers. É sobre quanto nós estamos movimentando, quanto de estratégia tem em cada container transacionando de um lado para o outro. Sim. E é por isso que acontece. Né? Então, tudo isso fez com que eu, realmente, hoje, eu sou ultra dependente, é uma dopamina infinita que eu tenho. Você encontrou isso na Sky Marine de uma forma mais ampla, assim? No comércio exterior, de forma geral. De forma geral, vocês sabem que muitas vezes a gente senta, a gente conversa sobre cases, e ali não tem bandeira de empresa. Sim. Ali tem trocas, né? E eu acho super saudável. Eu gosto de trocar com concorrentes nossos e tá tudo bem. Mas tem muita gente que não tem essa maturidade, né, Fábio? O nosso negócio não tem essa maturidade de forma geral. O mercado não. Né? De forma geral. O Comex, você está dizendo, né? O Comex, de forma geral. Mas é um tanto quanto, assim, passado. A gente tem que trocar. A troca melhora. Melhora o comércio, melhora a competitividade, melhora o acesso, melhora tudo. Então, aí a gente vai crescendo com isso. E cada um tem a sua estratégia dentro da companhia e está tudo bem. Claro. E você falou agora do propósito, né? Você acha que isso é o que diferencia um agente de carga mediano de um que realmente entrega valor para o cliente? Vamos definir aqui o que é um mediano, porque... É que faz o cara crachar, né? Não, mas assim, se fizer o cara crachar, já está 1% acima do... E não estou falando só de agente também de carga, tá? Não me leva... No comércio exterior como um todo, né? Em geral, né? O que você acredita que realmente faz ser diferente, né? Quem entrega valor para o cliente e quem fica naquela média? É interessante, né? Se rotula muito, né? Um agente de carga grande, médio, pequeno. Eu, na minha experiência, eu vou falar. Hoje eu vejo, tem muitos e bons agentes de cargas que não têm um tamanho relevante, mas são muito bons. Tem medianos muito bons e tem grandes também muito bons. Então, eu acho que o que diferencia não é o tamanho, mas é
aonde cada um quer chegar. Né? Então, trazendo para a minha realidade, para dentro da nossa empresa, para dentro da companhia, aonde a gente quer chegar. Né? Então, a gente tem níveis dentro da companhia de qual é o perfil que a gente quer chegar e qual é o nível de abordagem que a gente tem. Hoje, o que a gente doutrina internamente para os comerciais antes de você vender, antes de você transacionar uma operação logística, vamos entender qual é a estratégia do cliente. Você tocou num ponto aí que eu vou ser obrigado a te perguntar. Bateu aqui na minha cabeça. Vamos pegar um agente de carga pequeno, vamos para a prática. Você acha que um agente de carga pequeno consegue atender um cliente grande? E você acha que um agente de carga grande consegue atender um cliente pequeno? Porque, por exemplo, lá na Importe Melhor a gente tem os ICPs definidos. E eu te conheço um pouco, eu sei que nas empresas que você passou, o próprio na Sky Marine, deve ter lá cliente P, M, G, GG, extra large. Você enxerga isso de forma viável? Porque, por exemplo, nós da Importe Melhor, a gente tem uma empresa hoje de cliente que, se você olhar para o tamanho dela, cara, ela é X, não tem mais X. É nível mundial, né? É nível mundial, tá na Bolsa em Nova York, Bolsa Brasileira, 9 mil colaboradores. Isso assim, é impensável essa empresa vir para a Importe Melhor. E veio. Mas um processo por mês, no volume de importação não é aquela coisa. Então, existe muito essa forma de pensar em querer atender um cliente grande, mas, puxa, eu não consigo todo o volume. Ou um agente de carga aqui, sei lá, top 10. Cara, eu não vou atender aqui o fulano que faz um processo aéreo que para agente de carga o valor não é tão importante, a menos que tenha o seguro envolvido. Como que é essa relação? Em que ponto vocês estão dessa dinâmica? Legal. Se é que existe, né? Existe, é bem interessante isso, que a gente consegue ler bem o mercado. Então, você vê agentes de carga que são muito focados em volume. Então, é praticamente uma obsessão. Não importa quantos clientes você transaciona, importa quanto volume você transaciona. Mesmo que tenha uma concentração. Mesmo que tenha uma concentração. E, naturalmente, vai existir uma concentração. Né? Porque você tem grandes companhias hoje no Brasil que são importadoras e exportadoras, que a gente chama de enterprise, que são grandes multinacionais e que têm os seus níveis de transação bem já definido. Como é que você faz isso? Né? E aí eu vou voltar pelo nosso centro lá, pela nossa cultura e pelo nosso propósito de companhia. A gente olha o cliente numa ótica estratégia do ponto de vista dele. E aí não importa o tamanho que ele tenha, mas aonde ele quer chegar. Tem clientes que têm realmente uma definição estratégica muito robusta, muito agressiva, que é possível que a minha companhia, nesse momento, não esteja preparada para. Então, eu vou muito conectar ao ponto, aonde ele quer chegar. Porque muitas vezes ele quer chegar rápido, tracionar muito rápido, mas num projeto específico. E isso já fala muito da segurança que o teu cliente pode ter em você. Porque você está dizendo assim, eu ainda não estou pronto para isso. Exatamente. Né? Então é maturidade mesmo. Comunicação. Exatamente. Né? Então, porque, assim, vamos lá, gente. A aeronave tem tamanho. Não dá. Não dá para levar todo mundo. Não dá para levar todo mundo. Navio é exatamente a mesma coisa. Exato. Então a gente também precisa entender qual é o momento que a gente vive e qual é o tamanho de cliente que nós vamos se relacionar. Mas sempre a partir da estratégia e não do tamanho do cliente. Claro. E a gente hoje tem clientes enterprise, que são clientes multinacionais, ou que são importadores brasileiros de grande porte, que está entre os 50 maiores importadores ou 30 maiores importadores no Brasil, e a gente opera para essas companhias. Mas a gente opera dentro também da estratégia da companhia. Então a gente entende a estratégia do cliente, e a partir daí a gente traz para dentro, desenvolve a operação e a gente flui dessa forma. Mas esse tipo de perfil, ele já tem uma maturidade, né, vamos supor assim, mindset. Eles já sabem o que querem, o que esperar. Eles já sabem se querem uma carga
que chegue mais rápido, que demore mais, um frete mais curto, faz mais estoque, não tem tanta pressa. Mas pensando no importador que está começando, eu tenho importadores na Importe Melhor desde 2014, e ele ainda tem dificuldade ele fica no estica e puxa, Fábio. Ele não consegue nem fazer o que ele tem que fazer bem feito, que seria comprar melhor e vender melhor. E ele fica no estica e puxa, numa batalha interna, querendo negociar frete, $50 para cima. Não, o cara chegou e o cara nem no fluxo de caixa ele tá olhando. Já teve importador querendo acelerar navio. Na tua experiência, qual é o maior erro, ou tem sido os maiores erros de um importador escolher errado um agente de carga, por exemplo, falando aqui do teu business, né? O que é sedução, é preço, o cara só tá olhando por $50, uma cara bonitinha, o café. Cara, porque a gente tá nesse game aqui há muito tempo, a gente sabe que a hora que der M, você precisa ter alguém para conversar. E às vezes o cara que te deu $50 a menos, a hora que der a M, o cara vai sumir. A gente já teve essas conversas. O que você consegue, com a tua leitura, traduzir isso aqui para uma linguagem, para nossa audiência, que a gente tem, né? Eu tenho pequeno, médio, grande. O que a galera precisa enxergar de fato? Seria muito fácil, né? Se alguém senta aqui e fala assim, tem planejamento. Não dá para ter planejamento. Como é que você vai ter planejamento numa economia dinâmica que a gente vive? E eu entendo esses importadores. A grande diferença desses importadores, vamos separar, né? Você tem indústria que depende da importação. Que trabalha com estoque baixíssimo, de uma maneira recorrente. Giro alto. Giro alto, uma maneira recorrente, porque aquilo é parte do produto final dela. Mas você tem também os importadores que a importação é o negócio dele. Uhum. Ele depende da importação. E aí hoje a gente vive ciclos... Para esse perfil vai ser tudo crítico. Tudo crítico. Tudo crítico. Margem extremamente apertada. Dependendo do que se importa, tem um valor muito baixo. Então o frete ele é relevante. Grande. E ele tem picos, então você sai de um frete do nível X, amanhã ele está em X vezes 6 e depois ele volta para X vezes 3. Então, quando ele definiu a estratégia dele, a precificação do produto dele, o que acontece? Ele definiu naquele momento. Só que o mercado é tão dinâmico, porque o frete é uma commodity. Okay? Todo mundo tem claro isso, né? É oferta e demanda. Sim, sim. Uhum. E aí, quando a mercadoria fica pronta, ele precisa botar lá na água ou no ar... Estourou o frete. Tudo mudou. E aí ele vai precisar tirar, ele vai ter que negociar melhor frete. Os $50 começa a fazer diferença. Mas aí entra, de novo, né, a capacidade consultiva e a relação que os clientes, os importadores, exportadores precisam ter nos seus agentes de carga, independente do tamanho. É você entender a estratégia do cliente. E por que eu falo isso? Porque na logística, você não compra frete, você compra tempo. Você está comprando tempo. Sim, total. Você não está comprando frete. Então, vamos falar, faz sentido para você uma negociação de $50 se você pode ter uma escolha melhor. Você tem várias disponibilidades na mesa, tanto de companhia aérea quanto de companhia marítima, algumas mais longas, outras mais curtas, mas faz sentido? Faz sentido, eu posso esperar. E está tudo bem. Uhum. Vamos seguir. Para o momento, para a carga, para o objetivo. Não faz sentido, aí é o que a gente sempre questiona o cliente. Tá bom. Tem uma frase que o Lázaro Ramos fala. Ele diz o seguinte, cara, que se o teu negócio não comporta pagar 2% de juros para o banco, já era. E aí, por que eu estou trazendo esse tema? Normalmente, esse cara que está estressado, $50 para cima, para baixo e tal, ele talvez tenha entrado nesse negócio sem muito planejamento, que é o que acontece. O brasileiro vai muito na raça, né? Então ele, normalmente estava numa grande companhia, identificou uma oportunidade, viu que aquela grande companhia não estava fazendo ou não estava dando atenção para aquele produto ou vendendo ali fazendo um dropshipping interno no Brasil, que isso também é possível, né? Não é só internacional.
que o fato de você comprar de uma indústria e virar um distribuidor ou um e-commerce é uma forma de dropshipping, só que isso foi internacionalizado. Mas ele não fez uma estruturação, ele não fez uma viabilidade, não sabe o que é um markup, não sabe o que é uma margem de contribuição. E ele fica tentando descontar a frustração de margem dele nos fornecedores de comércio exterior. A gente é fruto de muita frustração. Eu te falo isso de forma muito aberta, porque para mim importação é um revezamento 4x4. O exportador entrega para a gente de carga entrega para o despacho para a transportadora nacional e entrega no estoque do cliente. Maratona. É uma maratona. E essa primeira pernada, esse primeiro bastão do exportador para a gente de carga, que eu acho que isso, de certa forma, não é vendido da forma certa para os importadores. O trabalho que dá essa gestão de você coordenar super trabalho com o exportador, janela. Eu sei que tem a mesma coisa aqui na exportação, tem a janela para você entrar no porto, lá também tem a galera, acho que não tem, né? É a mesma coisa. E pegar o container vazio, estufar e tal. E eu acho que, de certa forma, os agentes aqui não se vendem muito. Não sabem, ou pelo menos não sabem se vender dessa forma. E aí, então, vem o importador e sai decepando todo mundo porque ele não consegue entender o papel de cada um nessa gestão, né? De cada um nessa gestão. Nesse ecossistema que eu estou te falando, dessa visão, como se eu fosse importador, por exemplo. Tem contabilidade, jurídico, isso e aquilo. Tem algum cenário crítico que você chegou a resolver para o seu cliente que não tinha nada a ver com o agenciamento de carga? Porque eu sei que é muito complexo. A galera fala assim, vou abrir o agente de carga. Irmão do céu. É complexo. O capital é ostensivo, né? Então assim, teve alguma questão que você resolveu e falou assim, cara, às vezes foi só um conselho. Às vezes você nem precisou de Porque fato. A gente sabe que você não vende só o frete, a gente sabe que você vai muito além. Por isso que o Juliano está querendo explorar esse teu o que a gente trabalho. Faz, e aí, de novo, é uma questão de cultura da companhia, a gente fala para o cliente. Você precisa contratar a logística olhando a tua estratégia. Eu volto sempre no ponto, porque eu preciso entender qual é a expectativa do cliente, não da logística. Às vezes o cara, mas da mercadoria. Às vezes o cara tá te apertando no frete, mas ele não tem margem, pô. E aí a gente fala para ele, e tá tudo bem, no final você tem que negociar preço. Faz parte do negócio. Você contrata tempo, você contrata gestão, você contrata logística e você paga preço. E tá tudo bem. O que a gente identifica de erros que acabam acontecendo, e aí é o erro na tomada de decisão, e não é um erro do próprio importador, mas ele acaba sendo induzido a cometer esse erro, é um vício de mercado. Não, é um vício de mercado. Porque você tem uma quantidade absurda de gente hoje ligando, vendendo frete, vendendo logística. Sim. Mas no final do dia, os navios são exatamente os mesmos. O espaço. Há uma concentração de companhia marítima a nível global hoje. 4, né? 4? Você tem 5 grandes companhias marítimas que detêm aí uma quantidade muito relevante de market share. Então, tudo isso vai impactar. Mas o importador ele não tem obrigação de entender o que acontece por trás. Sim. Ele precisa contratar. Então, muitas vezes, ele acaba sendo induzido, né? Então, a gente, principalmente em segmentos específicos, aí vou dar um segmento específico aqui, o varejo. O varejo, a gente sabe. Nossa. É um capital forte, a margem ele é baixa. Sazonalidade. É um mercado que passa por várias dificuldades ao longo dos anos. O dólar afeta, tudo afeta. A Bet afeta. Não, absolutamente tudo, né? E quando você imagina que não tem... Começa a entrar outras coisas que começam a tirar o sono. O dinheiro do mercado, né? Então, normalmente, essas logísticas elas são mais intensas. E o que a gente senta com os varejistas e a gente fala, gente, vamos estabelecer algumas regras aqui. Lead time. Qual é o tempo? Sim. Desde a tua produção até a tua chegada.
que você precisa? Velocidade e ou... E em que momento nós vamos evitar, ou vamos antecipar, ou vamos postergar, de acordo com o teu lead time, o teu negócio? Para quê? Para a gente pegar as melhores curvas de frete no mercado. Porque tem as curvas de oportunidade. Então, vamos trabalhar isso. Imagine, perder lançamento. Perder lançamento, vamos trabalhar isso. Então, a gente faz esse trabalho. E a gente vê que, ainda assim, tem muitos clientes que... tudo bem, mas... E o frete? Eu falei, não é o frete. Vamos olhar as oportunidades que você tem sobre o frete de hoje. E é engraçado... Esperar uma semana te impacta? Sabe... Não. Então, vamos esperar uma semana, porque você vai economizar, ao invés de você fazer essa semana. Então, tudo isso a gente vê acontecendo e eles caem. Isso que é o pior, assim. Tem muitos clientes que acabam caindo numa decisão que acabou sendo induzido, né? Mas é um mercado que ainda precisa ganhar muita maturidade com relação a isso. Para mim, o mindset de muitos importadores... Eu vou citar um livro aqui, não é um livro referência do mercado de capitais, que é o Axiomas de Zurique, os 10 axiomas, mas num deles exemplifica que o investidor ou o importador, ele está tão sedento, seja ou para ganhar dinheiro e buscar redução de custo é uma forma de ganhar dinheiro, que ele vai subindo o morro, o pico, e ele não enxerga que depois do topo ou do cume, existe a descida. E ele não se prepara para isso. E eu vejo muitos importadores nessa escalada mental de reduzir custo a qualquer preço, a qualquer custo, e passa por cima de parcerias verdadeiras. E o que a gente tem visto? De nível de serviço, de nível de serviço, de entrega. Porque... Esses dias, por exemplo, aconteceu um caso lá na IEM. Cara, a gente comeu bola numa LI. E ela não ia ser deferida antes da chegada. Cara, o que a gente fez? A gente fez um plano de ação interno. A gente resolveu e montou a estratégia. Chamou o cliente e falou assim, cara, aconteceu isso, comi bola, tá aqui a solução. O que passar daqui é comigo, custo meu. E, cara, e óbvio que a gente fica com receio, né? Tomar um puxão de orelha e ser cortado. Porra, o cara agradeceu da postura do time, de ter reconhecido, já trazer a solução. E aí, cara, assim, você tem 100 clientes, por exemplo. Dos 100 clientes, quantos... Tem um percentual que você acha assim, pô, esses caras aqui, eles são consistentes. Tipo, 10 clientes. Esses caras, eles pensam dessa forma, eles... internalizaram o nosso conceito de que tempo é dinheiro e que não... Você tem um percentual de... Você sabe que isso é uma construção, né? Ou é de fato uma construção. Não, eu tô falando exatamente, isso é a construção. O que a gente faz hoje, como é que a gente mensura hoje? A gente mensura assim, a gente gestiona muito a recorrência do cliente. Quando esse cliente se torna recorrente, independente do volume que ele tenha, porque naturalmente ele acaba dividindo o negócio dele com o mercado. E está tudo bem. Mas quando a gente começa a perceber que ele se torna recorrente, é porque a gente, de fato, estamos agregando valor. Quando ele entra, sai, volta daqui 2 meses, ele entra, sai, a percepção de valor ela é muito, só o dinheiro. Ela é muito baixa. E às vezes não é só o dinheiro, né? Vamos falar, são camadas, né? A empresa toma a decisão, passa para alguém que vai vender a mercadoria e vai passar lá para uma área, seja uma área de Comex. Então, essa pessoa, às vezes, ela não tem a informação clara que vem de cima. Sim. Né? Então, ela acaba tomando decisão pelo que ela tem. O que ela precisa entregar? Resultado. Chegar a mercadoria no menor custo possível. E ela está tomando a decisão assim. Então, a gente busca fazer um trabalho de percepção de valor. Nem sempre, quando eu falo percepção de valor, não é cobrar mais caro. Não é, mas é pagar o justo pelo serviço que tem entrega, ainda que tenha os seus riscos. Porque eu não controlo o navio. Sim. Não controlo a disponibilidade de container vazio. Eu não controlo o porto. No comércio exterior, a gente não controla nada. A gente tem previsibilidade, mas nunca controla. Demanda reprimida de porto. Mas a gente acaba evitando, né? Sim.
Então, assim, é um mercado altamente competitivo, frete é uma commodity, você tem que ficar ali no dia a dia. E a gente tem que ficar no dia a dia estabelecendo relação com o cliente. E uma coisa que para nós funciona bem é o storytelling ajuda muito nessa conexão. Então, quando eu tenho um cliente segmento A... Mas o nosso segmento quase não faz isso, né? Quase não faz. Disposição, né? Claro, a gente... são os cases, né? São os cases. Então, os cases ajudam muito. Porque no fim do dia constrói a confiança, né? Porque tudo isso que você está falando é confiança. E a confiança você não pega no primeiro dia. Por mais que você faça tudo certo, ela precisa de um pouquinho de estresse, né? Para poder chegar nesse chique push e dizer assim, esse cara eu posso confiar. A gente tem um cliente, é engraçado, toda semana tem trading ligando. Esse cliente está com a gente há 10 anos. Ele fala assim, fala lá com o Juliano da Import Melhor que ele resolve isso para mim. Ele manda o concorrente ligar pra gente. Aí, obviamente, o concorrente se liga e não continua, né? Mas chegou num ponto de entrega e de confiança, que é essa relação que você está falando que você tem com o seu cliente, que o cliente fala assim, tudo bem, vai estar $50 mais caro, mas eu sei que esse cara está comigo, se der alguma coisa ele vai resolver, ele não vai me abandonar num momento de pico, né? Ele vai me dar essa segurança, essa previsibilidade, ele vai entender quando eu chegar em cima da hora e falar assim, preciso que embarque agora essa carga. Então, acho que é isso, é confiança no fim do dia, confiança, né? E isso é uma conexão, você vai estabelecendo na medida que a coisa... Sim. E, claro, muita coisa dá errado. É óbvio que muita coisa dá errada, né? É óbvio que a gente, por mais que a gente mitigue qualquer risco... Se a gente começar a contar os cases que nós temos juntos, né? Juliano, é ali que vai o problema. É a resenha. É a resenha. Não, a resenha é maravilhosa. Mas teve uma vez que a gente estava conversando, até de um case que a gente está resolvendo junto, que o cliente, Elaine, ele tá lá... O cliente que se permite a se colocar na posição de, beleza, eu tô com esse cara aqui, por exemplo, eu tô com o Pavani, tô com o Juliano e com a Elaine. Quando ele se permite a confiar, ele não quer saber qual é o problema. Porque ele sabe que vai resolver. Não. Ele sabe que vai ter gente querendo resolver. A gente falou sobre isso aí. Cara, o que nós vamos fazer para resolver? Se o cara contratou a gente, é porque ele confia e que ele quer entrega. Ele não quer saber por que o navio ficou parado, ou por que deu isso, que deu aquilo. Cara, como é que resolve? E dependendo do caso, ele até põe mais dinheiro em cima. Ele quer resolver. Cara, mas você chegar nisso hoje, dependendo do mercado, dependendo do segmento, e acho que se vai para um player muito grande, isso é mais difícil ainda de acontecer. É mais difícil. É muito difícil. É mais difícil. O player grande, ele quer, no final do dia, não quer ser incomodado, quer um processo mais cadenciado. Não, e pra gente o mais frustrante, assim, acontece, eu posso dizer que diariamente, é quando você não atende a expectativa. Atrasou 3 dias, atrasou 4 dias. Pô, mas daí não é mas não foi você, dias. né? Não foi o agente de carga, né? Juliano, mas quem tá ali tomando a pressão de cima para baixo, de novo, são as camadas, São as camadas, Isso. Quem tá ali tomando a pressão é um negócio que você começa a sair da linha do racional para entrar numa linha do irracional, e a gente também tem que ter essa sensibilidade. Cara, e como explicar um atraso de 3 dias e o cliente tá urrando? Sabe a conclusão? Sabe a conclusão que eu cheguei? Saiu do corpo, cara, né? Vou te falar a conclusão que eu cheguei. A conclusão que eu cheguei é assim. Já tive cliente que mandou... Cara, minha fábrica tá parada. R$300 mil por dia. Posso mandar um helicóptero buscar? Cara, isso não tô inventando, isso foi real, tá? Eu escutei um caso desse isso parecido em Manaus. Foi real. O cara queria mandar um helicóptero para içar 2 contêineres. Eu falei, não, Miami Vice, não? Acho que não tá dentro da realidade ainda. Acho que a coisa tá muito... Começou a sair muito fora da realidade. Mas a conclusão que eu cheguei é assim. Os clientes sabem como funciona. Eles entendem. Mas num momento de pressão, ele não vai entender e ele não pode entender. E eu na posição dele faria a mesma coisa. Falei, cara, já deu, já aconteceu, né? E aí pensando em todos esses cases que acontecem diariamente. De novo, a gente tem muitos desafios hoje a nível global. O gargalo logístico bizarro, né? Situação climática no mundo todo, como tá? Vamos olhar Impacta as rotas. Vamos olhar 10 anos atrás, quantos acidentes de navio a gente presenciava? Quantos acidentes aéreos a gente presenciava 10 anos atrás? Era raro. E quando virava notícia no mundo todo. Hoje,
Todo mês acontece. 2, 3. Semana passada aconteceu de um navio com carros. Sim, carros elétricos. Semana retrasada aconteceu um outro navio que realmente afundou com uma quantidade relevante de container. Alguns meses atrás também, um navio que estava vindo para a costa brasileira teve uma tempestade no meio do caminho. Quer dizer, a coisa só está aumentando. Isso também gera um outro alerta, né? Clientes, façam seguro. Sim. Por favor. Faça o seguro. Não, em 20 anos de companhia nunca aconteceu nada. Então, mas acabou o teu ciclo. Agora vai começar a acontecer. Então, façam seguro. E isso começa a ser uma realidade. Congestionamento portuário. Estados Unidos com China. Nossa. Discussão de tarifa. Destravou. Todo o volume de container está no mercado, está indo para o mercado americano, os navios estão desviando para lá. E o que acontece com o nosso mercado? Ou seja, qualquer coisa que aconteça... Espirra aqui. Vai espirrar no mundo todo, não é só aqui, né? Então... E muito rápido. Muito rápido. E o teu histórico já não garante mais a solução futura. Absolutamente. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um pouco mais de racionalidade para tomar a decisão do prestador de serviço. E, de novo, isso não tem relação do cara pequeno, médio e grande. Mas é aquele negócio, quem que você quer que esteja na trincheira na hora que estiver dando uma confusão. Isso aqui é para a vida, hein? O seu histórico não garante a solução futura. Não, de forma nenhuma. Você lembra lá da China? Quando a gente entregou o evento, todo mundo comemorando no café da manhã, eu falei assim, já é passado. Obrigado, foi excelente. Obrigado, já ficou no passado. O jogo começa de novo. Sabe uma coisa que eu aprendi recente? Eu passei por uma situação pessoal bem complexa há uns 2 anos atrás. E eu fui buscar um esporte. E aí eu entrei no jiu-jitsu. Imagina, depois de 40 anos, com 2 hernias de disco, vou fazer jiu-jitsu. O pessoal em casa falou, a chance disso dar certo é 0, mas você quer ir, tá tudo bem. E aí eu fui. E uma das primeiras lições que eu aprendi, e a gente faz... Teu filho está fazendo na mesma academia, lá a gente faz a mesma academia. E o mestre lá, ele fala uma coisa que é para a vida. É assim, ganhou a batalha, tira a sua medalha. Não existe mais comemoração, acorde a seguinte e vai treinar novamente. Então, isso é tão atual para o comércio exterior, porque assim, resolveu hoje, resolveu. Parabéns, legal. Moçada, vai vir o próximo. Muito bom. Então a gente precisa, porque é isso que acontece, os ciclos são muito curtos. E o cliente fala assim, cara, previsibilidade de frete anual. Eu posso falar hoje, mas amanhã é outro, depois é outro. Então, como é que se toma a decisão num cenário desse? É literalmente o movimento da praia, né? Tem períodos que tá flat, a ondinha não existe ali na beira da praia. Tem períodos que tá um caixote que quebra na sua cabeça. E aí você se livrou de vem outro caixote. E aí você olha pro mar e fala assim, agora eu entro ou não entro? Não, eu tenho que entrar. Não tem outra alternativa. Escolhe quem que você queira que esteja dentro da trincheira com você, é isso. Nossa, eu falo pro time lá dentro. Eu tento falar para eles assim, cara... Quando der a merda, você precisa saber quem você não quer que esteja na trincheira. É meio que ao contrário, assim, né? Pô, você tem que escolher e eu falo assim, cara, olha quem que você não quer que... Assim, cara, esse aqui eu não vou contar. Cara, porque é muito ruim você ter um problema e... Pô, ficar na mão. Eu tenho falado ultimamente que não tem uma empresa que a cozinha não tá suja. Eu acho que isso daí, cara, Isso é verdade. Quem não reconhece uma ausência de conhecimento absurdo. Quem não reconhece que a sua cozinha tá suja, né? E eu digo aqui, não é que tá toda fodida, é que, cara, porra, como que eu melhoro? É que você tá cozinhando o tempo todo. Vai gordura, respinga, cria bafo na panela. Não tem como. É terrível. Aí você tá ali com o cara que tá achando que tá comprado, no outro dia pede pra sair. Porque é assim o mercado, né? O mercado é assim. E cliente também, né? E cliente também. Também. O perfil do cliente hoje, no nosso segmento, na logística internacional, ele é transacional. Tirando os enterprise, que é outro perfil, é outro nicho de negócio. Tirando eles, ele é transacional. Cada fechamento, cada operação de logística é uma negociação. Então... Do mesmo cliente. Do mesmo cliente. Então, você tem um cliente? Eu tenho. Mas qual é a batalha que eu vou lutar para mantê-lo e aí você fazer a construção
de autoridade, a construção de relacionamento, de entendimento, e aí ele começa a ter percepção de valor. Né? Horas de entrega. E negociando. E eu falo isso quando eu sento com o cliente de forma geral. Negociem. Negocia a vírgula. Faz parte do teu negócio. E eu estou aqui exatamente para fazer isso com você. Mas escolha quem que você quer que esteja dentro da trincheira com você. Porque vai dar problema. Vai dar pau. Não tem como não dar. Né? Muito se fala aí, dando uma sequência nisso, muito se fala em implementação de tecnologia, AI, otimização de processo. É maravilhoso, mas quantas empresas estão dispostas a usar... Você tem um sistema robusto lá que eu tô sabendo, essas ferramentas. Né? A gente faz e a gente deixa isso disponível. Né? Semana retrasada, um cliente falou, mas quanto de volume eu preciso ter para que você me disponibilize isso? Eu falei, não é sobre o volume, é sobre a tua necessidade. O que tu queres. Porque entre o que você imagina e o que você possa usar, tem uma diferença gritante. A gente abriu uma área lá dentro chamada Sky+. E aí, o que a gente faz nessa área? Aí você fala, não, é só os clientes VIPs. Não. É o cliente que precisa efetivamente de um controle antecipado. Então, é uma área que a gente fala que ela é hands-free. Fica uma pessoa olhando o status do processo do cliente o tempo todo. Ela não opera o processo, mas ela fica monitorando. E a gente opera dentro de uma plataforma de atendimento. Então, muitas vezes os clientes começam a acessar. Estou com dificuldade de devolver o container, estou com dificuldade de devolver o container. Então, a gente já, semanalmente, a gente já sabe, a dor está aqui agora. Você já tem um backlog e já começa... Então, vamos focar em resolver essa dor, porque a gente consegue expandir e resolver os outros clientes, ao invés de você ficar tendo aquela sensação de sempre foi assim, sempre foi assim. Então, a gente sai. Então, o Sky+, a gente coloca qualquer perfil lá dentro, não qualquer perfil, mas o perfil dos clientes que ele contrata preço, ele não tem estoque, ele é aquele cara que é tudo ontem. Sim. E a gente bota lá para monitorar. Até por conta de... O cliente vai fazer um lançamento. A carga do cara está atrasada. Por quê? Porque o porto não atrasou, não vai receber. Passou 4, 5 dias. A gente avisa ele, vai atrasar 4, 5 dias. Dá tempo de ele... Vou ligar para o meu marketing, não vou deixar meu comercial vender, vou reprogramar. Então, a gente criou essa área para fazer isso. E aí não tem a ver com o tamanho do cliente, mas tem a ver com a necessidade. Viu? A galera achando que a gente ia falar sobre FOB aqui, talvez, né? LCL, FCL. A última coisa que a gente fala é de importenês. Importenês, Meu amigo, nos últimos... vamos botar aqui... Tem 20 anos mais ou menos, mas nos últimos 10 anos, principalmente, a gente viu uma enxurrada de empresas... migrando suas operações de São Paulo até de outros estados para Santa Catarina. O que muda na sua percepção em termos de logística? Eu já ouvi de tudo. Eu já ouvi o cara falar assim, mas vai demorar mais para chegar a carga, tá 2 estados de distância. A gente sabe que muda de fato, mas no teu segmento, muda alguma coisa de fato ou não? Não muda. Não muda. Preço, prazo, logística, rota? Absolutamente não muda. Quando o cliente toma essa decisão, ele já mensurou caixa. E aí, não tem o que fazer. No caso do cliente, o tempo dele é caixa. O tempo dele não é tempo de navegação, não é tempo de transporte aéreo. É o caixa. Ele está despendendo alguns dias a mais e por razões logísticas é um porto que ele vai ter um tempo de trânsito um pouco mais longo. O estado de Santa Catarina investiu bastante na estrutura... No hub, como fosse um hub, né? Na estrutura logística... Interna, né? Interna, depois do porto. E isso tem funcionado bastante bem. Então, o que muda? Não muda nada. Acho que o cliente ele faz uma estruturação e depois que ela está rodando, e a gente fala em 3 meses rodando, ele faz um estoque a mais e depois ele roda naturalmente e a coisa funciona. Se um amigo teu hoje chegasse e falasse assim, Pavani, quero começar a importar, qual seria a tua dica inegociável? Inegociável. Contratar gente com princípios e valores extremamente alinhados. Extremamente alinhados. Isso envolve parceiros, né? Parceiros, o ecossistema inteiro, né?
poucos parceiros, mais parceiros confiáveis. E aqui não estamos dizendo que ele precisa pagar mais caro por isso. Sim. Não. Sim. Mas que tenha negocia a vírgula. Nós temos essa Coloque filosofia na mesa. também. Mas são poucos parceiros e parceiros que estejam alinhados com seus princípios e valores. Isso é para os dois lados. Sim. Porque você vai ter o cliente que ele busca facilities e muitas vezes é aquilo, a minha empresa comporta, não comporta, qual que é o nosso nível de relação. E você vai ter clientes que ele está livre para escolher, mas ele ainda não está seguro. Então é importante você aprofundar um pouco isso na escolha. Era muito comum, né? A gente pega muito cliente assim, Fábio. O cara começou há 10 anos atrás. Pô, eu tive um caso recente, né? Eu não vou falar aqui o nome da empresa, mas a pessoa pensava em importar na vida, era o Porto de Santos. Vamos falar aqui, estado de São Paulo. E a primeira pessoa que ele procurava era um despachante aduaneiro, um contador. Então, olha só que bizarro. Então, ele primeiro abria a empresa. Foda-se o regime de tributação. O contador tirava o radar. E depois o cliente chegava assim para ele: você tem um despachante aduaneiro para me indicar? Cara, se eu te disser que os meus 5 primeiros clientes da trading nunca conheceram presencialmente o seu despachante aduaneiro, você acredita? Eu acredito. Lembra das histórias? Dão uma procuração quase que restrita e não conhecem a pessoa. Restrita. E é uma procuração forte. Não, você recebe... A gente soube de casos que recebeu intimação e o despachante, como estava envolvido, não passou. Não passou pro cliente. Hoje tem ECAC, né? Hoje você recebe lá, acabou, mas antigamente não tinha. A procuração resolvia. Procuração, já tá... Ih, me ferrei. Engaveta aqui. Então, assim, cara... Hoje, o que a gente tenta fazer? O movimento contrário. Tanto é que tem agente de carga que não gosta da gente, porque às vezes eu coto projeto. Porque para o cliente vir para Importe Melhor, eu faço estudo de viabilidade. Eu não teve um cliente dos mais de 100 que a gente já tem que não... Cara, não tem como entrar sem o estudo de viabilidade. Mesmo se for para atender no despacho. Porque a gente quer que o cliente tenha percepção no papel. Primeiro, cara, vai custar tanto aqui. Depois você abre empresa, depois você abre regime de tributação, depois você vê o radar. A gente tem, inclusive, as fases muito bem definidas, até a escolha ideal do regime de tributação, o tipo de empresa. A gente enfim... Aquela empresa italiana, a gente ajudou desde a constituição da empresa, objeto social... E aí vem a minha pergunta. O Pavani se limita quando vem uma dor do cliente, você se limita à informação, a conhecimento, ou você... O teu papel, o teu papel na etapa, né? Se a gente analisar o ecossistema de importação, o Pavani é uma etapa. Mas você se limita a essa etapa ou você... Não, eu não faz uma ajuda transacional para o cliente? Eu não posso me limitar. Ainda não tendo expertise em outras profundidade, digamos assim, em outras empresas que vão conectar a operação dele. Eu não posso me limitar. Se eu me limitar, eu vou estar sendo omisso. É quase um desrespeito ao cliente. Então a gente não se limita. Mas a gente... coloca para ele os pontos do que é certo, do que é errado e das possibilidades. Mas essas empresas que só enxergam um volume, por exemplo, que você citou no início, essas, cara, esquece contar com esses caras para dar orientação. Você sabe que acontece. Ou você acha que tem... Não, acontece, tem espaço. Tem espaço. Tem espaço. Você imagina que o mercado ele entra num ciclo vicioso. Então você tem a pessoa no dia a dia que ela só está consumindo frete. Então, naturalmente, quem que ela vai trazer para perto dela? Quem queira só vender frete. E tá tudo bem. De novo, tá tudo bem. E quando ela precisa ter mais profundidade em algumas coisas,
será que essas empresas têm esse discernimento de colocar algumas opções? Muitas vezes não. Então, tá muito mais. A gente não se limita. Boa. A gente não se limita. E a gente instrui os comerciais a não se limitarem. E aí acaba vindo cada coisa assim... pedido de ajuda, né? Mas aí vem cada coisa assim, que o cara começa a falar, não, a carga está no meio do caminho, ele quer tirar daqui, mandar para lá, porque depois ele pensa em exportar para não sei aonde, a gente fala, calma. Aí só falta o cara me ligar e falar assim, viu, você sabe onde eu vendo minha mercadoria? Não, eu não sei. Eu não entendo disso. Se a gente for entrar nessa de falar dos cases, não, né? Mas a olha gente só, vai falar sobre as coisas mais... Esse papo tá tão bom porque... cara, só o fato da gente não falar aqui sobre FCL, que também é importante, né? Às vezes o cliente, um pequeno importador, que eu acho que a gente vai ter que pedir um segundo podcast aqui com o Pavani. Eu vou entrar na parte final, né? Cabe a mim... A gente tá na parte final e... Cabe a minha missão. A gente pode gravar um só de cases. Nossa só de cases. Senhora! Protegendo, usando todas as leis de proteção. Sim. Gerando toda a segurança, mas a gente pode fazer um só de cases. Só de cases. Uhum. Aliás, a gente podia... Fica aqui um desafio aqui nessa mesa. A gente podia trazer o cliente do case. Eita, lasqueira. Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre isso. Eu trazer o cliente do case. Eu super top. Só ver se ele topa, mas eu super topo. Vamos lá. Bora lá. Perguntas rápidas, sim ou não? Rápidas. Santa Catarina ou São Paulo para importação? Eu sou paulista. Santa Catarina. Frete barato ou carga no tempo certo? Carga no tempo certo com frete barato. Tá vendo como não é sim ou não o negócio? Essas são suas perguntas. Você já viu empresa quebrar por decisão logística errada? Não, mas vi empresas entrarem numa situação muito ruim com falta de planejamento. Dólar alto é sempre ruim? Nunca. Nunca é bom. Nunca. Margem ou fluxo de caixa? Fluxo de caixa com certeza absoluta. É rei. Por fim, hoje você se sente mais vendedor ou estrategista? Vendedor estrategista, com certeza. Na veia. Com certeza, na veia. Que olha para o todo Na e veia. realmente traz solução para o cliente. Na veia. Eu até ia perguntar aquela hora que você falou que você tem uma energia absurda. Você consegue manter o hype fora e dentro com o time também? Você é assim dentro da... Eu sou muito intenso. Eu sou muito intenso. Falando em intensidade. Sou. E acho que nos últimos 2 anos eu melhorei a minha comunicação com o time para deixar sempre claro no D0 o meu nível de intensidade. Muitas vezes a intensidade... Não é bem interpretada, Não né? é bem interpretada, acaba sendo uma situação de antipatia, não tem nada a ver, é uma questão de foco, concentração, objetivo e intensidade. Muito bom. Vamos, então, te agradecer, né, por essa participação. Imagina. Um prazer ter você aqui, né? Sabemos da qualidade do teu trabalho, da tua entrega. Conhecemos você como uma pessoa também que está com os mesmos valores alinhados. A gente fala muito que não existe essa de duas caras, dá um trabalho danado, né? Então, é importante a gente ter por perto gente que também preza por esses princípios. Para quem quer te acompanhar lá na Sky Marine, principalmente... Mídias sociais, Instagram. Sky Marine no LinkedIn, Sky Marine Logistics no Instagram. Boa. Acompanha a gente lá. Só chamar no DM lá que o time comercial... Só chamar. Flau. Só chamar. Ou alguns dos nossos SDRs estão prospectando por aí e em algum momento pode cair uma ligação. Legal. Para mim é uma honra. Uma honra. Vocês fazem um trabalho fantástico. Fantástico, brilhante. Eu tenho a oportunidade de dividir alguns clientes com vocês e é uma empresa fantástica. Vocês têm efetivamente uma cultura muito bem inserida e os clientes que estão com vocês é um privilégio. É um privilégio mesmo estar no mesmo palco que você, meu amigo. É um privilégio com o cuidado que vocês têm. Obrigado, tá? Obrigado eu. Obrigada, meu caro. Obrigado. Pessoal, chegamos ao final de mais um Importe que Dá. Esse podcast aqui que não tem poeirinha embaixo do tapete. Mais uma vez aqui, a gente joga dentro das 4 linhas, não tem chorumelas. Se esse podcast agregou valor para você, se você ainda está com dúvida do que fazer em
águas internacionais, em áreas internacionais, assim podemos dizer. Esse é o cara, essa é a empresa. Envia esse podcast para quem ainda tem alguma dúvida sobre agenciamento de carga internacional. E nos vemos aqui, então, no próximo episódio. E importa que dá. E importa que dá. Boa.